Oi, Maila. Fica por aqui, hein? Maila, me fala se tá dando pra me ouvir bem. E... não me abandone. Aí. Daqui a pouquinho a Izzy entra. Falei, vou entrar um pouquinho antes. Vamos sentar o dedo na setinha, mandar para todo mundo. Vamos convidar o povo. Sol. Lulu. Lígia. Vem chegando. Oiê! Tá me ouvindo bem, Li? Game is over. Essa é a nossa música da semana de lives. A Izzy! What's your problem, baby? A Izzy, você solicita, viu? Andréia! Não fujam, vocês fiquem aqui comigo. Gosto assim. Isso mesmo, Lígia. Nos escute. Deixa eu ver, acho que eu consigo chamar a Izzy por aqui. Aí, convidei você, a Izzy. Eu estou ouvindo Bambam no seu computador. Acho que você vai precisar pôr o fone, Izzy. Por quê? Não tá me ouvindo? Eu tô me ouvindo. Ah, tá se ouvindo? And the raspberry. Ai. Arrumando o cabelo. Tá dando eco. A Izzy vai colocar o fone. E agora? Aí, agora sim. Oi, Lu. Deixa eu colocar aqui o título da live. Que legal, pronto, agora tá fixado o comentário. Pronto, já começa matando o celular, logo cedo. Agora eu tô ouvindo todo mundo. Oi, Lu! Agora eu tô ouvindo a Izzy, não tá dando eco, tá tudo lindo, pronto pra gente começar. Você quer esperar mais um pouquinho? Chegar mais gente? Sim, podemos esperar mais uns minutinhos.
Carol! E aí, Carol? Hello! Hello! Vamos ouvir a musiquinha. É pra gente animar, porque a live tem que ser animada. Vamos subir a energia. Tipo 4, tá super animada. Não tem taça, mas tem copo bonito. Você tá me ouvindo bem, Monique? Tá certinho, bem? Claro, perfeito. Carol, dá um legalzinho aí pra ver se minha voz tá legal. Olá, Bruno. Tudo bem? Bruno foi meu guia lá na viagem da Chapada. Olha que legal! Recomendo quem quiser viajar para passear pela Chapada. Bruno, um ótimo guia aí. Deixa para os próximos planos. Bom, a Izzy foi a sorteada para começar as nossas lives aqui da agência. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Estou muito feliz de ter a Izzy aqui comigo. Minha grande amiga, minha Nutri do coração, que salvou minha vida alimentar. Eita! Ele me lembrou de tomar água. E a gente vem hoje trazer para vocês um pouco do que é empreender na internet. Um pouco, é só um pedacinho, porque vocês não calculam como a caminhada é longa. É uma estrada assim, cheia de pedra, e ainda tem gente que fala assim, não, vai lá, vende pela internet, é facinho. É só a gente sabe como arde, né? E a Izzy, quero que você comece falando um pouco sobre a sua história, como que você começou dentro da sua carreira de Nutri. Traz pra gente um resumão aí. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Quero agradecer a Monique o convite, né? Ela me coloca assim nessas coisas e eu topo, né? Porque eu confio muito nela, né? Mas me chamar para ser a primeira, não sei o que é que ela viu, mas eu tô topando. Quero me apresentar. Meu nome é Aíse, né? Eu uso nas redes e no marketing a Aíse Carvalho, porque eu gosto do meu nome, né? É um nome diferente e gosto do sobrenome Carvalho, então meu nome é Aíse Carvalho. E eu sou nutricionista. Sou nutricionista e meu trabalho aqui nas redes sociais é ajudar as mulheres a melhorar a sua relação com a comida, a ter uma alimentação melhor, com mais qualidade, a fazer as pazes com o seu corpo, se for o caso, e também a emagrecer, se for o caso dessas mulheres. Então, eu trabalho ajudando mulheres a ter uma relação melhor com a comida, a fazer as pazes com a comida, e com isso, sem dietas. E aí eu vou explicar um pouco, né? Eu até saí um post hoje porque eu trabalho sem dietas, porque eu acredito que dietas não funcionam, e eu vou explicar um pouco aqui sobre esse posicionamento meu. De onde surgiu essa questão de dietas, não dietas. Então, tem duas motivações principais. Uma mais externa, que é quando eu comecei a fazer estágio na faculdade, e eu fiz estágio no ambulatório de obesidade. Nessa época, eu trabalhava só fazendo observação. A gente não atendia, a gente só observava as pessoas, as nutricionistas, atender o público. E aí, muitas vezes, as pessoas voltavam um mês depois, 15 dias depois, dizendo, as que eram
mas a vontade sincera dizendo que não conseguiu seguir a dieta, que não conseguiu seguir o cardápio. E aí eu ficava com aquilo me perguntando, meu Deus, eu vou me formar e o povo não consegue seguir o cardápio, não consegue seguir dieta, e eu vou trocar um mamão por uma maçã e mandar a pessoa voltar para casa, e vou trocar um feijão por um grão de bico e mandar a pessoa voltar para casa. Será que a questão está na comida mesmo? Porque e aí eu ficava com aquela angústia, né, com aquele questionamento ali, é, de por que as pessoas não conseguiam seguir a dieta. Então eu me formei, tinha uma professora que ela era diferentona da faculdade e por isso eu grudava nela. Ela já fazia esse debate também de ir além da dieta. Só que ela trazia a teoria, mas não trazia muito a ferramenta de como a gente trabalha isso. Nossa. Enfim, e aí eu me formei, me afastei da nutrição de forma direta, fui trabalhar em outra área, e com o tempo eu também comecei a perceber uma relação difícil com a comida. Eu comecei a ter a comida como a coisa mais importante da minha vida. Então, eu comecei a ter uma relação onde eu cometia muitos exageros alimentares. Não era uma relação de transtorno, então, às vezes, as pessoas acham que ela tem um transtorno alimentar, mas ela não tem um transtorno, ela só tem uma relação disfuncional com a comida. Então, não era um transtorno, mas a comida passou a ser a coisa mais importante da minha vida, a comida passou a ser o foco, e eu cometia muitos exageros alimentares. Adorava um doce, uma massa, um hambúrguer. E mesmo sendo nutricionista, eu não queria abrir mão disso. Eu não queria. E poucas vezes que eu tentei fazer dieta, pelo menos dieta não, reduzir, restringir, não durava muito tempo. Então, a motivação veio dessas duas questões, né, de trabalhar com essa abordagem. Uhum. Com o tempo, hoje eu digo para as pessoas sempre que a comida, ela é o ato final. Então, quando você escolhe o alimento e bota na boca, muitas coisas já se passaram. É o seu dia, a sua organização, a sua relação com o trabalho. Pegar a comida e colocar na boca e comer é o ato final. E a dieta, ela olha para a comida. Ela não olha para o que vem antes da comida, que determina as suas escolhas do que você vai comer ali. Então, essa é a motivação, né, de eu trabalhar com essa abordagem sem dietas, porque muitas mulheres, elas têm dificuldade, e eu observo isso também no meu rol de amizades, no meu rol familiares, como as pessoas têm dificuldade de seguir uma dieta. Então, por isso eu escolhi trabalhar com essa abordagem. E nem sempre é uma coisa que se sustenta, né? Não, não. É complicado. É muito, tipo assim, a gente tem os perfis, tem pessoas que só precisou fazer uma dieta ou duas e seguiu. Mas a gente não pode generalizar que todo mundo é igual. Então, tem perfis, sim, que conseguem fazer uma dieta e manter e mudar ali a sua vida. Mas uma boa parte da população ainda não consegue mudar os seus hábitos alimentares através de dieta. E não é à toa que hoje tanto se fala de alimentação, tantas informações sobre alimentação e a obesidade só aumenta, né? Verdade. E problemas alimentares, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, obesidades, são problemas de saúde que impactam diretamente mesmo o sistema de saúde. Então, nunca se falou tanto de questão alimentar e nunca as pessoas se adoeceram tanto com relação a essa questão, que a comida ali é um dos principais prevenção e forma de melhorar ali esses problemas de saúde. A alimentação, ela é a base até para o humor, né? Sim, Até para tudo, né? sim. Se você for falar em pele, se você for falar em humor, em sono, né? A sua alimentação, ela comanda o corpo, né? A necessidade do corpo.
Mesmo porque antigamente, muito Sim, antigamente, curava-se doença com alguns tipos de alimento, né? Então, nem tudo, não existia remédio, não existia um medicamento, esse tipo de coisa, assim, né? A sim, alopatia. Então, o alimento, ele tem uma história com o nosso corpo, né? E a gente acabou criando mais isso ainda, né? Mas, e daí? sim. Você atendia muito em clínica? Como que era antes de você vir para cá? Então, então, quando eu me formei, eu fui trabalhar com agricultura familiar. Nesse contato com a agricultura familiar, eu comecei a perceber a importância dos alimentos in natura. Me ajudou muito também a olhar o alimento in natura de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, eu trabalhava com agricultura familiar, eu gerenciava, coordenava um projeto onde aquela equipe ajudava os agricultores familiares a produzir melhor, Uhum. sem uso de agrotóxicos, sem uso de veneno. Mas eu fazia um papel mais de liderança e de burocrático. Então, eu fiquei 10 anos nesse trabalho. Nossa. Fiquei mais ou menos 10 anos. Foi o meu primeiro trabalho e eu gostava, era dinâmico, a gente viajava, a gente fazia reuniões, não era um trabalho parado. Só que com o tempo começou a surgir essa vontade de trabalhar com atendimentos. Quando eu me formei, eu tinha essa vontade, só que eu não banquei essa vontade e fui trabalhar com esse trabalho da agricultura familiar, que foi bom, Uhum. me deu muita expertise, muita experiência. E aí, com o tempo, começaram a surgir coisas emocionais, angústias e tal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, autoconhecimento, terapia, terapia. E aí eu percebi que esse desejo de trabalhar com atendimentos nutricionais, de trabalhar com mulheres, ele estava ali eminente. Só que a dificuldade de bancar isso, né? Sendo que você está lá em um trabalho confortável, ganhando bem, lá na sua zona de conforto. E foi preciso muita terapia para tomar a decisão de pedir demissão e sair. Nossa. Então, nesse período aí, muitas coisas surgiram. Eu comecei a fazer as pazes com a comida também, e aquilo começou a ficar presente em mim. E aí eu pedi demissão, fui fazer curso, estudar, para me preparar para fazer esses atendimentos. Então, surgiu mais ou menos por aqui. E por que eu escolhi também trabalhar nas redes sociais, né? Porque eu queria gerenciar o meu tempo. Eu queria ter autonomia para gerenciar meu tempo, para gerenciar minha rotina. Então, acho que as redes sociais, se você tiver também uma boa organização, que a gente trabalha nisso, conversa sempre com a Monique, né? De como a gente se organizar, a gente consegue gerenciar o nosso tempo. Eu queria também unir o trabalho com casa, o trabalho com os atendimentos e o autocuidado, que era uma coisa que eu tinha deixado muito de lado. E nesse processo de terapia, autoconhecimento, eu descobri essa importância do autocuidado comigo. E queria que isso fizesse parte da minha rotina. Então, eu tendo a autonomia de gerenciar meu tempo, eu poderia também cuidar dessas outras áreas da minha vida que eu queria muito. Uhum. E uma das coisas também é que, como essa abordagem ela tem um público-alvo, nas redes sociais a gente tem essa possibilidade, né? De divulgar o nosso posicionamento, o nosso conteúdo, e aí aquela pessoa que se identifica, ela começa a ler o que você está postando, a escutar os seus vídeos, e aí você fica mais fácil você atingir o público que você quer, porque o que eu trabalho não é para todo mundo, né? Então, assim, uma pessoa que ela quer definir o seu corpo através da alimentação, eu não sou a nutricionista indicada para ela. Uhum. Ela precisa de um nutricionista com outro perfil, com um perfil mais de esportiva. Então, eu não sou, essas pessoas não são o meu público. Então, quem está procurando um serviço, ele consegue diferenciar ali através do conteúdo.
Então, eu sempre deixo claro, eu trabalho com mulheres que já fizeram dietas, mas que querem melhorar sua alimentação e que precisa ir além da dieta, precisa entender outras questões ali da sua vida que interferem na sua relação com a comida. Então, às vezes, esse é meu público. Então, através das redes sociais, né, a gente consegue selecionar mais e atingir mais pessoas de todo o país para que a gente vá atraindo aquele público que faça sentido estar ali trabalhando comigo, né? Então, esse foi o objetivo de seguir esse caminho, esse novo caminho, e estar aí nessa transição de carreira, né? Buscando E, espaço nesse novo e no trabalho. começo aconteceu de chegar gente assim pra você, tipo, ah, eu quero perder peso. Me ajuda a perder peso, eu quero perder peso. Mesmo sendo pela rede social, assim, por exemplo, achava lá a Izzy Carvalho nutricionista. Ah, eu quero emagrecer, quero perder peso, quero, sei lá, esse tipo de coisa assim. Isso já aconteceu? Acontece até hoje, Ai, sim, porque aí não é, eu acho que é uma questão da pessoa, né? A gente estuda marketing, comunicação, a gente aprende que eu preciso talvez melhorar um pouco mais ainda a minha comunicação, né? Então tem duas questões assim, surgem pessoas porque a pessoa acha que você é nutricionista, acha que você dá conta de tudo. uhum. Eu queria dar conta de tudo. Ai, como eu queria dar conta de tudo. De nutrição esportiva, de nutrição hospitalar, de nutrição em câncer. Eu queria dar conta de tudo, mas infelizmente não tem como. Então a gente tem que escolher uma área. E essa abordagem sem dietas é uma coisa muito nova ainda para as pessoas, muito nova. Então as pessoas elas vêm conversar comigo no direct. Às vezes eu faço uma sessão experimental, a depender, para tentar mostrar um pouco mais, apresentar, porque essa abordagem de trabalhando sem dietas, apesar que já tem muitos profissionais, pesquisadores nessa área, ainda é uma coisa difícil para as pessoas entenderem como ela vai melhorar a alimentação sem seguir um pedaço de papel. Porque a construção do nutricionista foi feita em cima dessa ferramenta, a dieta, Do né? bendito do Então, quando a pessoa. cardápio, né? O abençoado do cardápio. E quantas vezes eu já não escondi que era nutricionista? Porque a primeira vez que eu falava assim, sou nutricionista, o povo me passa uma dieta. A segunda a resposta do povo é: me passa a dieta, e eu toda me mexendo, querendo fugir. Então, Caramba. é muito novo ainda para as pessoas essa abordagem, e talvez, né, com certeza, melhorar meu posicionamento e minha comunicação nas redes sociais, para que as pessoas comecem a entender cada vez melhor como funciona essa abordagem sem dietas, né? Ah lá, aqui vendo os comentários. A Andréia falando pra mim, isso é É, novidade. E é diferente mesmo, viu, Andréia? A forma da abordagem, eu sou paciente da Easy, é totalmente diferente. Ela não trabalha mesmo essa coisa da quantidade de grama que você tem que comer, quilocaloria e tal. É totalmente diferente. Agora, uma pausa para nossa vida. Nós sim. temos Yara Nunes aqui nessa live. É isso mesmo? Ui, Nós temos, ui, nós temos Yara. Yara aqui nessa live. Não, até eu vou. Meu Uhum. pai amado. Não tenho roupa para receber a Yara aqui. Estamos chique, a presença da Yara. Yara é minha cliente também, viu? Tô chique, Yara é minha cliente Yara é uma também. lindeza. Eu adoro. E vamos lá. Mas, gente, eu imagino a dificuldade disso, de dentro dessa área, porque agora que a gente faz parte do pessoal do efeito fascinação lá, dos formagens, não tem como não citá-los aqui. E lá dentro do grupo deu para perceber a quantidade de nutricionistas e a diferença entre cada uma. Nenhuma. E ali eu vi que fala igual. Nenhuma, nenhuma. Tem nutricionista holística, tem nutricionista com yoga, tem tudo. É impressionante. Então, assim, realmente, eu acho que é mais da nossa cabeça, aquela coisa da nutrição dieta, do que é na verdade, do que é na realidade, né? E, Uhum. e expor isso na rede social
tipo, diferenciar cada uma, eu acho que é a maior dificuldade, né? Sim, né? Isso passa por o que a gente está aprendendo no curso, né? E a gente vem de outros cursos, a Monique e eu se encontram em alguns Em cursos. vários. Essa questão da importância do autoconhecimento, né? A gente se descobrir quem a gente é e trazer essas coisas que fazem sentido para a gente dentro da nossa ferramenta de trabalho e bancar isso também, né? Porque quando eu comecei a falar desse trabalho sem dietas, eu morria de medo. Apesar que já tem bilhões de pessoas pesquisando, já tem livros, tem aqui vários livros sobre isso, mas eu ainda tinha dificuldade e aí às vezes acho que ainda tenho de expor isso, né? Essa questão do julgamento, da crítica, o que é que meus colegas da faculdade vão pensar. A Izzy deu uma surtada, não sei o que e tal. Então, a importância de a gente se conhecer, saber a nossa história e trazer um pouco sobre isso, né? Eu costumo, Monique brinca comigo, diz que eu sou a minha persona já transformada. Não, eu sou a minha persona em transformação. É. Então, eu trago essa minha experiência também para dentro dos meus atendimentos, né? Das dificuldades que as pessoas têm em melhorar seus hábitos alimentares, porque eu passei por essa dificuldade, né? Eu passei por esses desafios. Então, trazer um pouco disso, né, do que a gente é, do que a gente viveu, das nossas experiências. Eu trago a experiência da agricultura familiar, quando eu falo da importância de a gente incluir alimentos e não excluir alimentos. Então, eu trago essa bagagem da agricultura familiar que eu trabalhei, Nossa, é muito para importante. estar ampliando essas possibilidades para as pessoas melhorarem a sua relação com a comida. E assim, a dieta restrita, assim, com peso tal, ela tem o lugar dela ali. Por exemplo, se a pessoa já está com um problema de saúde grave, se a pessoa tem alguns problemas como alergia, intolerância, problema renal, aí sim, não tem jeito, é a dieta. Mas se você tem uma questão que você precisa melhorar os seus hábitos alimentares, e você já tentou fazer a dieta várias vezes e não funcionou, então aí pensar outras abordagens. É como se a gente ficasse batendo ali. Pensar em outras abordagens que possa te ajudar, né? Que possa te entender como melhorar esses hábitos alimentares, como você comer melhor. Então, é mais ou menos por aí. Assim. Essa coisa do problema crônico que você trouxe, por exemplo, uma intolerância, uma alergia, foi até uma coisa que eu e a Nicole conversamos hoje, a gente estava falando sobre alimentação em viagem, né? E um comentário do vídeo que ela estava fazendo uma pesquisa dizia que não é porque você está em outro país que a sua intolerância acabou. Então, continua a sua dieta alimentar, independente do lugar em que você está. Porque se você inventar de comer aquilo que você é alérgico, que você tem intolerância, além de tudo, você estraga o passeio. E aí, isso é pra vida, né? Se alimentar direito é em qualquer lugar, é em qualquer horário, em qualquer período, tem que ir, né? Não é uma coisa que dá pra brincar. Eu falo que a diferença de uma pessoa que está doente para uma pessoa que está sadia, ainda está sadia, é que a sadia ela pode exagerar, ela pode desequilibrar em vários momentos, porque ela ainda não tem um problema de saúde, né? Ela está ali, então ela tem essa liberdade de exagerar mais, de comer mais, de comer algumas coisas que a gente tem que comer de forma mais equilibrada. Então a pessoa sadia, ela tem essa liberdade. A pessoa, quando ela já está doente, ela não tem muito mais essa liberdade. Aí sim ela tem que seguir uma dieta mais restritiva, a depender da doença e do problema, porque ela já está doente, ela já está com limitações. E se ela insistir como uma pessoa sadia, se relacionar com a comida às vezes, exagerar muito em comer certas coisas que a gente tem que comer menos, aquele problema dela leva a outro problema e a outro problema. Então, eu costumo brincar e dizer que a diferença entre o sadio é que ele ainda pode Dá, cometer os seus dá aquela deslizes. escorregada. E o doente, o doente é melhor que Não, não, não né? dá espaço, né?
Uhum. Fio, sem problemas, não tem problema nenhum. Desde que você esteja aqui com a gente, nós estamos felizes. Ó, e eu sei que assim, dentro desse prazo, você passou por algumas dificuldades na hora de se expor, na hora de criar, fazer as coisas, na hora de gerar os conteúdos, e daí? O que tu fez, mulher? Passei e ainda passo, né? O que você fez lá no começo das pedras? Porque assim, eu sei que todo mundo tem uma dificuldade, principalmente quem quer empreender, quem quer trazer o seu trabalho para o Instagram, quem quer trazer o seu trabalho para o online, fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é muito gostoso. É uma oportunidade da gente ensinar e compartilhar com essas pessoas o caminho das pedras, né? Porque a gente já chegou em algum lugar. Uhum. Então, se a gente tem a oportunidade de estender a mão para essas pessoas, para elas virem com a gente, tem muito espaço no mercado digital. O país é muito grande, existe uma população muito grande que pode ser atendida. A gente pode ajudar muitas pessoas, né? E, Sim. e tudo tem um começo. E como é que foi para você encarar o celular logo no começo? Quase surtos, brincadeira à parte, surtos e mais surtos. Então, como eu te falei, né? Primeiro, muita terapia para bancar a minha saída do trabalho. E aí, quando eu pensava lá antes, meu Deus, eu tenho que fazer live, eu pensava, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu tenho que aparecer um vídeo, não, eu não vou conseguir. Então, foram continuando muitas e muitas terapias, né, para primeiro fazer as pazes comigo mesma, aceitar que eu posso errar. Então, eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu tenho permissão para errar. Uhum. Então, eu queria começar só acertando, acertando, e aí eu nunca começava, Nossa. porque eu queria ter a certeza que eu tinha que acertar. Eu tinha que ter a certeza que ia ser perfeito. E eu não tinha habilidades suficientes, e ainda não tenho, para ter um trabalho, digamos, perfeito ninguém vai ter, né? Porque perfeição não existe, mas eu não tinha habilidades ainda suficiente, nem tenho para ter o trabalho do nível que eu penso e idealizo. Uhum. Então, tem muito essa parte emocional e psicológica, né? Que a gente trabalha muito de mentalidade, que é aceitar a si mesma, aceitar a sua imagem, fazer as pazes com a sua imagem, para estar aqui olhando para você mesma, fazer as pazes com sua voz, fazer as pazes consigo mesma, né? Para estar aparecendo assim. É, aceitar críticas, aprender a lidar com críticas, né? Porque é outro desafio, aprender a lidar com julgamentos, para começar esse trabalho de se expor. Né? Então, no início é muito desafiante. Então, quando eu fazia os cursos lá, a maior dificuldade que as pessoas tinham era de se expor, de aparecer, até em texto também, né? Então, aprender novas habilidades, novas ferramentas, perder principalmente esse medo de se expor, mesmo em texto, em vídeo, o que for, para começar a se movimentar dentro daquilo que a gente precisa fazer. Então, por muitos momentos eu travei, por muitos momentos eu travei e travo. Esses dias eu estou saindo de um momento que eu travei por um certo período e agora eu estou voltando. Espero não travar mais. Mas por muito momento eu travei ali, né? Travei e recuava e agora e começa a andar. E aí a gente faz curso, a gente entra em grupo de apoio, onde tem assim umas amigas, Carol, Nicole, Monique, que vai também incentivando, e aí a gente vai trabalhando essas questões mesmo de desenvolvimento e aprendendo algumas ferramentas que é importante também, né? Sim. Para ir fazendo esse trabalho aqui nas redes É sociais. como a Andrea falou aqui no comentário, é perder a vergonha dos micos, né? Não tem como. A É, gente tem que chegar e fazer um pastelão. Primeiro a gente tem que fazer um pastelão, senão não tem graça. A Andrea é outra querida que vai estar aqui com a gente na sexta-feira. A Izzy inicia a nossa semana de lives e ela vai encerrar na sexta-feira a nossa semana de lives. Hum. Você vai ver a figura. Mas é isso mesmo que ela falou. A gente realmente fica sem vergonha, né? A gente perde a vergonha e acaba conversando e colocando pra fora. E nesse caminho todo aí da gente tratar o todo psicológico, tem um outro detalhe por trás que ninguém sabe,
e que todo mundo acha que é super fácil. Ah, é só fazer um post, é só gravar um vídeo. O que que você teve que aprender? Fora. Então, Bora falar, pode primeiro destravar. O que que você teve que aprender? teve essa parte, né, que ainda a gente trabalha muito, que é essa parte do desenvolvimento pessoal, né, para a gente bancar essa exposição, bancar essas coisas assim. Até posicionamento, eu acho que ainda meu posicionamento é morno. Eu acho que tem que dar uma melhorada, mas isso vai ser com o tempo, né? Enquanto a Sim. gente vai se desenvolvendo pessoalmente, a gente vai melhorando e modificando o posicionamento. Além disso, aprender ferramentas de Instagram, que tem umas que eu não sei até hoje. Hoje eu fui fazer os stories, tinha tempo que eu não fazia stories de vídeo. Fui fazer stories hoje e me bati toda em vídeo. Eu já ia mandar mensagem para você, Monique, como é que faz esses stories aqui? Aí eu mexi e descobri. Porque tinha um tempinho que eu não estava fazendo stories de Ai, minha vídeos. nossa. Mexer no Canva, então, tipo assim, mexer no Canva, aprender a fazer arte, pesquisar ali o coisa, título, cor, tudo, marketing, posicionamento, comunicação, mexer em ferramenta de vídeo, melhorar a escrita, melhorar a linguagem para fazer material. Isso é o que eu estou lembrando agora e que ainda eu estou nesse nível médio, né, baixo. Imagine se quando for crescer mais coisas ainda vai ter que aprender, né? Existe uma regra que muito guru do marketing fala assim que você precisa empreender, né? Você tem que sair do CLT, você tem que crescer, ter uma empresa, administrar. Só que, gente, tem muita coisa por trás. Tudo bem, é fácil você ligar o celular, até nem é tão fácil assim, mas fazer uma live ou às vezes gravar um vídeo e aí você começa a se atropelar, porque beleza, aí as pessoas começam a te procurar para trabalhar. Show de bola. E aí você precisa aprender a cobrar essas pessoas. E aí você não sabe mandar um link de pagamento. Você não sabe. Agora a gente tem um Pix, todo mundo faz um Pix. Mas essa pessoa quer passar um cartão, por exemplo. E aí? Ah, outra coisa que tem que aprender. Aí, não, você faz o boleto e caramba, e agora? Aí você tem uma conta num banco e aí você tem que contatar o banco, saber quanto tem de juros, qual é a taxa para gerar um boleto. Então, assim, tem tanta coisa por trás de empreender, né? Você ter um CNPJ, você ser um MEI, né? Regularizar para você não vender ilegal, né? É preciso Uhum, regularizar sim, né? Então, sim, mesmo que você é um empreendedor, você precisa, tem que pagar, né? Nós temos impostos no país. Então, o primeiro passo, acho que de tudo, 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 é você andar na linha de acordo com a legislação. Primeiro. sim. Aí você, Uhum, aí você vai caminhando. Mas eu já tenho um produto, eu já sei vender e tal, tudo mais. Tudo bem, vai divulgando e vai abrindo sua documentação. sim. É importante, gente. Então, imagina, a gente, nessa pandemia, eu mesmo fui empurrada para o trabalho online. A minha escrivaninha de estudo virou minha escrivaninha de trabalho, né? Era um lugar onde eu só tinha estudo, aí eu passei a ter trabalho. Precisei melhorar minhas ferramentas para trabalhar em casa, ter um celular um pouco melhor. Já dava para fazer o que eu tinha, dava, né? Mas, assim como a Izzy também está destravando, esse projeto da agência demorou 2 anos. 2 anos Uhum, para sair. Em 2 semanas do curso, com todo mundo trocando ali, a Izzy comigo também dando todo o apoio. As meninas que vão fazer as lives comigo aqui essa semana, todas, vamos, vamos, vamos junto, vamos junto. sim, Foram essa rede de apoio é sim. extremamente importante. Às vezes, quando eu entrava no curso, assim, da Isa e de outras, assim, que falava da importância mesmo de, nesse momento, você ter rede de apoio, pessoas que estão passando pela mesma situação, para que você não desista, assim, porque é muita coisa ainda, muita coisa para desenvolver.
E realmente também comigo, a pandemia também trouxe essa facilidade do trabalho digital, porque antigamente atender online não era permitido pelo Conselho de Nutricionista, e foi a partir da pandemia que o Conselho de Nutrição liberou para esses atendimentos online, e espero que não volte atrás mais dessa lei, porque Não, aí não tem mais como voltar atrás no é bem negócio desse. difícil Então, revogar. A gente realmente, já é que nem espalhar um travesseiro de penas, né? Você sobe no telhado e joga um travesseiro de penas pro seu ver só. Você não consegue mais recolher. Depois que liberou, não tem como voltar para trás, revogar. Ah, ó, podia, não pode mais. Talvez eles possam até colocar alguma restrição, alguma coisa que você não possa falar preço, alguma coisa assim. Mas que é o mesmo caso aí que nós vamos trazer de dentistas, por exemplo, que é super complicado para eles falar na uhum, rede social sobre o trabalho. Então, não tem possibilidade, né, de falar preço nem nada. Mas no caso da aí nutrição, é bem mais amplo, né? outro, outro desafio, né, que a gente tem que estar atento é o que é que os seus conselhos ou quem rege a profissão permite e não permite, para de repente você não estar recebendo uma intimação para ir responder alguma coisa. Por exemplo, o conselho de nutrição, apesar que muitas nutricionistas fazem, não permite expor o corpo de antes e depois. É proibido pelo conselho esse tipo de marketing e propaganda. Mas é isso, a gente tem que ficar atento, é muita coisa para dar conta, a gente não sabe nem metade, é formalizar, é aprender de marketing, é melhorar a comunicação, é melhorar a Aprender o escrita, jeito de é fazer falar, arte, não falar é nem aprender tão alto, nem sobre tão você baixo. mesmo, Ai, socorro. ficar atento aos vícios de linguagem, é muita coisa assim que, fora essas ferramentas de venda, a como vender melhor, a como Sim. se comunicar melhor para vender. Então, tipo assim, é muita coisa assim que. E aí, às vezes eu fico meio triste para baixo, mas aí eu lembro, às vezes eu tô assistindo os stories de alguém que já tá mais avançada, e alguém fala bem assim: ah, tem 5 anos que eu tô nesse trabalho, tô começando a colher os frutos agora. Aí eu penso: ai meu Deus, eu tenho 1 ano, então eu acho que eu tô dentro do, É, tô dentro do limite ainda. tá, Aí alguém fala assim: tem 4 anos, 5 anos que eu comecei a colher os frutos e sim. tal, do jeito que eu gostaria mesmo. Aí eu penso: aí, tem paciência aí, se Sim. acalma, tem paciência, Às vezes bate aquele que. desespero, né? Sempre bate. Tipo, ah, o que que eu posso entregar para o Uhum, meu cliente? O que que você faz? Gente, eu sou uma agência, né? Eu sou uma agência publicitária. Eu trabalho com redes sociais diretamente. Eu atendo clientes de produtos físicos e infoprodutos, como a Easy, que ela vende o serviço dela, ela não vende um produto, né? Então, pessoas assim como ela uhum, são meus clientes. E ainda há um problema em divulgar a forma de vender esse serviço, né? Para mim ainda é uma coisa assim, porque a agência, gente, não se vende na rede social. Vocês podem procurar qualquer agência de publicidade e normalmente o Instagram é morto, não tem publicação deles, eles atendem tipo 80 clientes e todo mundo tem publicação, menos a agência. Então, movimentar para mim a sim, agência também foi difícil. Porque é a minha cara que tem que uhum, vir aqui, né? Não tem como eu colocar um bonequinho. uhum. Eu queria colocar um bonequinho, um coelhinho aqui falando, mas não tem como, né? Já pensou aí? Ia ser show Sim. de bola. Vamos movimentar um mascote, né? Vamos movimentar um mascote. Mas, gente, são detalhes que ninguém conta pra vocês, que é que a gente precisa se preparar um pouco antes, principalmente o psicológico, de vir aqui conversar com todo mundo. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa semana mesmo, para entregar para vocês o caminho das pedras, por onde todo mundo passou. Que nem a Izzy, como ela disse, ela é a persona em transformação. Então, tem muita coisa que ela está aprendendo. E eu também. Tem muita coisa que eu ainda estou Sim. aprendendo. Na forma de falar, forma de conversar, forma de entregar um produto, né? Então, nós estamos aqui disponibilizando mesmo tudo isso para vocês e também nos disponibilizando a, se vocês tiverem alguma dificuldade, mandar para gente. Aliás, comentem aqui para mim com um foguinho se tá claro para vocês, se vocês passam por isso também, mandem para mim um foguinho aqui nos comentários, eu quero vocês interagindo um pouco.
Vamos aguardar. A gente começou a live tão empolgada que nem pediu pro pessoal mandar os aviãozinhos para Não as é pessoas. verdade? Mas o negócio foi subindo assim, foi Aprendendo! chegando gente. Estamos aprendendo. Tá vendo que estamos aprendendo? Não, aqui é a live de início. Tá todo mundo vivo na live? Por favor, falem comigo. Eu sei que tem um delayzinho para chegar a mensagem, né? Para as pessoas mandarem. Flaviane, que tá aí, Carol, Nicole, eu quero que vocês façam prints e mandem para mim depois. Ai, 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 eu vou tirar print, hein? Vocês me socorrem. Procurando o emoji. Esse foguinho tá difícil, Lígia tá Lígia. procurando. Lígia. Aí, Carol. Carol deu sinal de vida. Carol. Vocês sentem essa dificuldade também? Como é que manda figurinha? Aqui no comentário, Andréia, você clica na carinha onde abre a telinha de digitar, aí vai ter as figurinhas. E aí você escolhe a figurinha. Manda qualquer uma. Que você quiser. Só não xinga. Pelo amor de Deus. Gente. Ai, que gostoso, que bom. Renato entrando aqui na live também. Print realizado com sucesso. Se quiser, a gente faz pose para foto oficial, viu? Flaviane, eu quero um print bonito, viu? Não faça um print torto aí. Vamos fazer a pose. Pose do print tipo 4 ainda. Piadas internas. Piada interna. Não, todo mundo tipo que trabalhou com Enneagrama, que estudou esse bendito, tá abençoado. É um negócio, não foge, não tem como. Ai, gente, obrigada por vocês interagirem comigo. E para sentir a dificuldade, né, que a gente tem. Dá vergonha, claro que dá vergonha. É óbvio que dá vergonha, gente. Acho que é fácil. Passamos maquiagem, então nós estamos aqui desde as 5 horas da tarde. Falei, Izzy, vou passar perfume para aparecer na live. Por incrível que pareça, hoje eu tô mais tranquila, assim, sabe? Mas, tipo, as lives que eu fiz anteriormente, misericórdia, quase não dormia. Eu passava 2 dias sem dormir e ainda antes de começar para abrir a live, dava um frio na barriga, um medo. Carol, parem de roubar a mãozinha do tipo 2. Então, pera, como é que a gente faz a tipo 4 triste agora, então? Aquele olhar triste pra fundo assim. É que a gente também usa mãozinha, cá. É isso, o leque só aumenta, Andréia. Tem que passar perfume pra ficar cheiroso, viu, Li? É bem isso mesmo. Difícil nossa vida, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse, se vocês já tiveram interesse em trabalhar online, me aparecer no Instagram. Se dá medo, podem mandar aqui para mim. Mandem dúvidas, perguntas. Estamos abertos a responder vocês. Tá bom, vai. Mirela, bem-vinda. Tô adorando. Mas gostoso a gente conhecer gente nova também. Uhum. Mirela viajou comigo pra Chapada, minha companheira de trilha. Ai, que gostoso. Minha companheira de trilha lá na Chapada. Que andava rápido e eu andava devagar e ela lá na frente. E você ia choramingando atrás, né? Bem assim mesmo. E ela em todo pique lá na frente. Mirela. E eu lá morrendo. Mirela, a Izzy te deu trabalho, foi isso? Sim, hoje em dia, às vezes, a gente nem quer ir para as redes, mas quando a gente pensa, não tem mais como voltar. É praticamente, realmente obrigatório. Profissional que quer vender o seu serviço, ou então divulgar a sua marca, ou divulgar tanto o serviço físico como online, tem que ir para as redes mesmo. Não tem... E, tipo assim, a gente começa por uma rede que é o Instagram, né? Mas se a gente for pensar, tem ainda aí o YouTube,
outras redes aí, né? Quem tem pernas e equipe, né? Quem tem pernas e equipe vai explorando também outras redes. Sim, a Carol falou que ela tá esperando ainda o método revolucionário que não aparece, vai ser o Avatar. E a Lígia, que comentou aqui um pouquinho antes, que ela também tem interesse, mas o perfil pessoal dela é o que faz mais sucesso. Lica, nesse caso, é importante que você tenha uma orientação para trabalhar dentro do seu perfil, de uma forma que você consiga trazer o seu serviço dentro dele. E você não perca a sua essência. Porque muitas vezes, que nem aqui, por exemplo, é uma live pela agência, não adianta. E eu sou a agência, também não adianta. Se eu fizesse uma live pelo meu perfil, eu não conseguiria trazer para vocês a especificidade do trabalho digital. Seria muito misturado, porque lá eu tenho outros assuntos. No seu caso, é possível fazer isso. Então, aí entra uma necessidade que eu ia perguntar agora para a Izzy, que tem coisas que não dá para fazer sozinho, né, Izzy? Chega uma hora que É, não dá para fazer sozinho. sim. Eu faço sozinha ainda porque é o jeito, mas tipo assim, quando, né, eu tiver com um negócio crescendo, com aumentando o número de clientes e tal, quando eu tiver com serviço aonde eu penso em chegar, com certeza algumas coisas eu quero terceirizar, né? Tipo, essa parte de organizar vídeo, essa parte de conteúdo, com certeza, do marketing, com certeza terceirizar o que eu puder terceirizar para ter mais tempo e disponibilidade para cuidar mais das minhas clientes, para ter tempo e mais para aprimorar o meu serviço, né? Para aprimorar o meu trabalho, para focar mais nessa parte. Então a gente tem dois caminhos, né? Para quem depende da realidade de cada pessoa. Ou você começa tendo que se virar e aprender as coisas, e aí quando você cresce, você terceiriza, que eu espero que esse seja o meu caso o mais rápido possível. Ou se você já tem uma renda que te dá para terceirizar, você já pode começar terceirizando algumas coisas, né? Não existe uma. Às vezes a gente acha que tem um caminho, né? Só um único caminho, e não tem um único caminho. É igual tem um caminho que funciona para você se manter em movimento. É igual na mudança de hábito alimentar. Não tem um certo ou errado. O que é que vai te ajudar a se colocar em movimento para gradativamente você ir melhorando os seus hábitos alimentares? O que é que vai? Então, é isso que é a individualidade de cada um. Então, muitas vezes eu já travei no digital porque eu queria seguir o caminho de fulano, o caminho de cicrano. E a comparação, no meu caso, a comparação é muito forte. Eu me comparava demais. E aí eu achava que eu tinha que seguir o caminho de fulano, o caminho de... Então, é importante a gente se conhecer e entender para que a gente comece a perceber o caminho que faz sentido para a gente se colocar em movimento. Hoje eu tenho um pouco dessa clareza, né? De se comparar menos, olhar mais para mim, para o meu trabalho, e entender qual é o caminho que eu posso seguir para me colocar em movimento. Então, se você tem condições de já começar terceirizando e faz sentido para você terceirizar alguns serviços, alguns trabalhos, é melhor ainda, né? Porque aí você tem mais disponibilidade de tempo para cuidar de outras coisas que o seu negócio precisa. Justamente. Eu tô vendo aqui nos comentários, né, que a Andrea tá comentando que o vídeo é o que dá mais visualização. E é verdade. E a Andrea, ela é praticamente já uma especialista em YouTube. As visualizações a gente trabalha praticamente em YouTube dela. Logo, muito em breve, nós vamos mudar a comunicação dela totalmente para o YouTube. Porque mesmo assim, ela tendo a rede social, ela precisa ter as publicações da rede social, mas é provável que a gente tenha que transmutar ela para o YouTube, porque ela é realmente a professora do YouTube. É um caminho muito, muito extenso e muito bom de trabalhar, né? Uhum. A Mayla comentou aqui que uma das dificuldades dela é o digital.
E Maila, fica tranquila que é a dificuldade de muita gente, viu? Não é só a sua, não. Vamos ver se meus comentários sumiram aqui. Carla entrou. Maila, você já pensou em trabalhar online, fazer alguma coisa, entregar alguma coisa online? Tá aparecendo os comentários para você, Izzy? Não, eu acho que parou mesmo. O pessoal não está comentando, não. O último comentário aqui. O único foi Carla Angelina entrou, minha colega. É porque para mim aparece em cima, mas sumiu todos. Ah, entendi. Acontece, Tá acontece. Então aparecendo. qualquer coisa você lê. Tá certo. Esperando a Maila me responder. Não seja mal educada, mulher. A Maila também é uma grande amiga minha. Daqui. Sim. Ah, agora tá aparecendo o comentário. Gostei. É difícil. O que que você quer colocar? Fala pra gente aí. Se a gente consegue te ajudar e te dar uma luz aqui. Estou tendo ideias. Eu estou aqui em silêncio tendo ideias. Fale das suas ideias, então. Estou pensando, Enquanto o pessoal estou vai respondendo. pensando aqui na quantidade de dificuldade que as pessoas podem ter, em algumas coisas que elas gostariam de entregar e se a gente poderia ajudar elas de alguma forma. Fala Sim, comigo, Marlon. A carinha lá, manda só a carinha assim escondida, né? Ah, sem vergonha. deve ser a cara escondida, mesmo dificuldade de botar a cara no sol, né? Que é a primeira trava, né? Uhum, Que a gente enfrenta é essa daí mesmo. sim, A dificuldade de aparecer e de se expor mesmo. justamente. Aí vem outras questões depois, que é organizar conteúdo, organizar o seu dia para você ter tempo de fazer de tudo um pouco, gravar, fazer post, fazer arte, atender, no meu caso, dar conta de algumas coisas pessoais também, estudar e tal, que é uma outra é, coisa assim que é importante você aí para evitar a procrastinação, né? E aí Que tem quando a aquele gente detalhe grandão, né? Ser mulher. sim, sim. E é um outro BO, né? Porque às vezes as pessoas seguem a gente não por causa do trabalho que a gente faz, nem por causa daquilo que a gente entrega, mas a maior das nossas críticas vem até da própria mulher, né? Então a gente tenta Uhum. acolher e tenta montar mesmo uma comunidade legal onde a gente consiga se apoiar, porque ser uma mulher hoje e empreender é muito complexo. Hoje não tanto, mas ainda é complexo. A gente ainda recebe muito Sim, bloqueio, né, dentro da rede social, principalmente. Ah, mas você tá com a unha, não tá com a unha feita. Ah, você não passou batom. Ah, você não tá maquiada. Ah, teu cabelo não tá bonito, gente. Se você quiser fazer um coque, agora eu faço. Mas somos seres humanos. Ninguém pergunta pra um cara se ele tá com a unha feita, né? sim, essa pressão, né, da imagem é uma trava, assim. Mas às vezes, tipo, começa, é uma trava externa e também acredito que é uma trava interna, assim. Por isso que eu coloquei lá que uma das coisas que eu precisei fazer foi fazer as pazes com a minha imagem mesmo, né? Porque às vezes a gente quer aparecer só arrumada, só bonita, só maquiada. Hoje tem os filtros que ajudam, Sim. né? Mas é uma coisa que, tipo. E aí vem aquela questão do julgamento estético, né? Ah, será que vão perceber que minha sobrancelha não tá feita, que minha unha tá ruída, que É que tem tal? alguns detalhes, né? A Então, gente não pode comparar um descuido, né, com um uhum, excesso de querer aparecer, que nem você estava falando sobre o perfeccionismo, né? O é, perfeccionismo, na verdade, é uma desculpa para você não fazer as coisas. Então, não significa que você precisa estar maltrapilha. Isso também não vai trazer nada para as pessoas. sim, Você não vai ajudar as pessoas se você não está bem. Mas
não precisa se privar de fazer as coisas. Tudo bem, passa um batomzinho, ou só, sabe, se sente bem. Se sente bem. É bom se sentir bem. Esteja bem, esteja Sim, quanto apresentável. mais você estiver confortável Hoje eu Sim, penso o seguinte, sabe? Hoje eu penso o seguinte. Se você tem tempo de fazer uma maquiagem leve e isso fica confortável para você, faça logo e vá fazer o seu exato. trabalho. Faz o que precisa ser feito. Se você se sente confortável de aparecer com a cara limpa, apareça. Agora também é o que a gente estava discutindo numa equipe que a menina fez até essa pergunta. Eu tenho que aparecer arrumada? Aí a gente ponderou. É o seu trabalho. Como é que você costuma ir para o seu trabalho, né? Então, se você quer, às vezes, se você é o seu trabalho, você quer se apresentar, como é que as pessoas, infelizmente, a gente tem que olhar que tem pessoas ali observando e analisando você para comprar. Exato. E nas redes sociais, às vezes a pessoa analisa mais a pessoa do que o produto, né? Exato. Então, tipo assim, é encontrar um equilíbrio que dá conta. Então, hoje eu penso o seguinte: se é para me maquiar e eu vou aparecer e fazer o meu serviço, eu acho que eu gasto menos tempo me maquiando e fazendo logo o que tem que fazer, porque aí eu estou confortável comigo mesma e eu apareço e faço, do que, não estou maquiada, não vou aparecer e não faz o que tem que fazer. Uhum. Não aparece também. Então, é olhar para si e ver o que é que você consegue se sentir mais confortável e bancar aquilo. Nem muito descuido, mas também não precisa ser toda trabalhada na produção, né? Você encontra um equilíbrio que faça sentido para você. Mas hoje, realmente, a gente tem que entender que é o seu trabalho, Sim, né? Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio ali que faça sentido para você. sim. Tem um comentário aqui que a Marla deixou. Me dá até batedeira saber que eu estou sendo observada e responsável por transmitir. Julgamentos vêm a todo tempo. E aquele, assim, uma coisa eu vou dizer pra você. Agora, guarda isso, anota. Quando uma pessoa fala de você, ela fala mais sobre ela do que sobre você. Se alguém chegar a te criticar ou chegar a te julgar, ela está falando sobre uma falta dela. Porque, Mas se bateu, doeu, exatamente, pega também que é pega também seu. que é seu. Então, assim, tem coisas que a gente olha e fala, ai, tem gente que fala e incomoda. Se incomoda, porque tem alguma coisa pra gente arrumar, tem alguma coisa pra gente curar. Hoje, quando eu recebo alguma crítica, assim, que ainda são poucas, né? Porque eu acho que o meu posicionamento ainda não é muito quente nas Obrigada, redes. Lígia. Quando eu recebo uma crítica hoje, no início, quando eu recebi uma crítica, eu ficava furiosa, furiosa, furiosa. Eu ficava fumaçando, assim, querendo matar a pessoa também, porque eu já estava ali tendo que sair da zona de conforto e não era Hum. fácil. E ainda vinha as críticas construtivas, né? Mas aí, tipo, é uma falta de maturidade minha também, eu acho, antes. Hoje, quando alguém vem e me fala alguma coisa, um dia desses, eu postei um vídeo da clínica. Uhum. E um amigo meu chegou no WhatsApp e falou bem assim: o vídeo estava ótimo, o conteúdo estava muito bom, mas eu senti que você estava nervosa. Senti que você estava um pouco tensa e nervosa. Em outra época, eu ia ficar fumaçando de raiva, eu ia ficar com ódio e tal. Mas aí depois eu fui parar para refletir. Ele estava certo. Eu estava tensa mesmo, paciência. E aí eu falei, paciência. Eu estou começando a fazer vídeo agora. Eu realmente estava tensa. Eu transmiti um pouco que eu estava tensa e agora é treinar para nos próximos eu não aparecer Pra tensa. desenroscar. Ele não estava mentindo. De certa forma, ele estava. Mas aquilo ali, de certa forma, eu recebi e eu analisei e concordei. Então, quando a gente concorda também, quando é algo que a pessoa está falando que você concorda, pronto. Sim, eu estava tensa. Estava tensa. Espero nos próximos. Eu agradeci, eu falei, muito obrigado, que bom que você gostou do vídeo. E pronto,
eu fui analisar e realmente eu estava tensa. Então, às vezes eu penso, eu recebo a crítica assim, eu analiso, hoje aceito. Em alguns momentos também é verdade, só que eu penso, realmente o que essa pessoa está falando é verdade, faz sentido, mas nesse momento eu não posso melhorar isso. Minha prioridade agora é outra coisa, porque se eu for dar conta de melhorar tudo que as pessoas estão ali ao mesmo tempo, não vou conseguir fazer nada, porque eu vou estar melhorando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer mais vídeo, você tem que colocar o seu Instagram mais pessoal. Eu falei, realmente, faz sentido. Mas nesse momento eu não tenho como dar conta disso, porque eu tenho que pelo menos manter a constância nisso e nisso. Depois que eu passar dessa etapa, talvez eu consiga partir para essa outra etapa que a pessoa está sugerindo. Sim. Então é isso, às vezes você analisa se faz sentido, você aceita e analisa se você pode melhorar isso ali naquele momento. Ou então você vê que não faz sentido e deixa para lá, faz cara de paisagem. Faz o olhar do deserto. A Andrea colocou aqui, ó, ser o que você é fica mais fácil, a gente nunca vai agradar todo mundo. E é real. Isso é a pura verdade. Uhum. Faz o que tem que ser feito. Porque quando a gente deixa de fazer, a gente deixa de servir. As duas aqui estavam no cagaço que só vendo. Tinha que ver. Ontem foi a dor de barriga. Ontem foi a dor de barriga. Vamos alinhar, vamos fazer o roteiro, vamos. Fizemos um papel desse tamanho, as duas, né? Pra falar. Falamos metade. Eu falei pra você que ia dar metade. E aí, tá tudo certo. Tinha que ser um bate-papo. Tem que ser fluido. Tinha que ser. A gente tinha que estar aqui. Independente de, Uhum. né? Tinha que estar aqui pra falar com vocês. É aquela coisa, deu medo, vai com medo mesmo. Se a gente deixa esse medo vencer, melhor feito do que perfeito. É isso aí. Se a gente deixa esse medo vencer, vocês também são prejudicados. E tem uma coisa que nós aprendemos até junto, que a gente tem um porquê, né? Quando a gente às vezes fica procurando aquele propósito, eu preciso fazer por alguma coisa, por não sei o quê. Não, nós temos um porquê. E muitas vezes o nosso porquê são vocês. Que é trazer alguma Uhum. coisa para vocês, né? Eu vou trazer um conteúdo que possa ajudar, um conteúdo que agregue para vocês, né? Flaviane, muito obrigada por estar aqui. Logo mais a gente Beijos, finaliza também. Flaviane. Beijo. Tchau. Então, assim, essa é uma das reflexões. Vir e fazer o que a gente precisa fazer. Entregar o que a gente precisa entregar. Então, assim, se vocês tiverem mesmo dificuldade, tiverem ideias, fala assim, eu gostaria muito de criar alguma coisa, divulgar alguma coisa, eu tenho um sonho, uma vontade, pode chamar. Chama no privado, chama no inbox, me chama, chama a Izzy, independente do que Uhum. seja, a gente quer criar uma grande corrente onde a gente possa se apoiar e se ajudar, de verdade. Essa é a nossa primeira intenção aqui com essas lives. Trazer uma ajuda mútua para todo mundo conseguir falar, criar, se expor, se ajudar e estar presente aí. Porque Sim, quando a gente deixa de aparecer, alguém padece. Alguém sente falta. sim. E nesse caso, ainda a gente que é mulher, sente ainda mais esse peso. A crítica, ou é marido, ou é pai, ou é irmão, ou é aquele colega que fala assim, vai lá lavar uma louça, né? Vai lá fazer sei lá, vai trabalhar. Imagina a Lígia. Nós estamos aqui servindo. É um prazer. É um prazer estar aqui. De verdade. E ter a agência, eu vou até dizer que uns 95% da agência hoje são empresários. E eu pretendo continuar com essas lives e trazer mais gente ainda. Tem mais gente para vir aqui falar com vocês.
gente que cuida de loja, gente que tem que aparecer aí, gente que tem que criar curso, tem de tudo, tem de tudo. E chega uma Sim, hora outro trabalho legal. se superando a cada dia, real. E assim, o que é interessante, isso que a Izzy falou de ela ter que fazer isso sozinha agora, para depois ela ter que terceirizar, é uma parte que eu sempre explico para os meus clientes. Chega uma hora que você precisa ter tempo para cuidar do seu negócio. E Uhum. aí você deixa de ser o social media. Você não dá conta de fazer as artes, você não dá conta de responder todo mundo, você não dá conta. Ou você faz isso, ou você troca de profissão, né? Você deixa de ser uma nutricionista, para de estudar isso para começar a aprender rede social, tráfego, impulsionamento. Você começa a sair fora, né, do controle. Então a agência ela tá para apoiar justamente nesse momento, o momento em que você não consegue mais dar conta daquilo. E aí a agência vai fazer a sua base, né? Ela vai te dar aquele respaldo, ela vai te bloquear dos haters, ela vai responder as suas mensagens, né? Vai alinhar o caminho para que você consiga ser o profissional que você tem que ser, para que você consiga vir até a rede e falar o que você tem que falar. Imagine, é um baita trabalho. É como a Izzy falou. Ela precisa ter um tempo para criar, para fazer as coisas dela, para aí depois ela pegar os atendimentos. Ela tem que se organizar muito bem. Senão ela mesma se atropela. Uhum. Sim. Não vejo a hora de chegar nesse nível, Estamos indo, estamos subindo, de terceirizar essa parte, superando. porque assim, tem algumas coisas até gostosinha de fazer, mas tipo assim, você tem que entender que algumas coisas são penosas para fazer. Por exemplo, editar um vídeo, alguma coisa assim, é penoso para mim. Fazer uma artezinha, até gosto, mexe com a criatividade, com as cores, com a imaginação e tal. Mas mesmo sendo gostosinha ou penosa, principalmente as penosas, é importante que você tenha tempo para cuidar, né, de outras coisas, assim, como melhorar a experiência do seu cliente, como melhorar a sua comunicação, a sua postura para você atender melhor, para você oferecer um serviço ou um produto melhor, né? Como cuidar de outras partes, né, do negócio, como a formalização, essa parte de contas e etc. Então, tem muitas coisas assim que a pessoa precisa dar conta mesmo. E uma coisa que eu acho interessante quando a pessoa tem uma agência também é a possibilidade de trazer uma análise, sabe? De como tá suas redes. Sim. Então, por muito tempo, eu até conversava com a Monique para ela fazer um pouco isso para mim. Por quê? Quando a gente está muito naquele mundo de produção ali, uma coisa, por exemplo, a Monique, não, a Izzy não é tipo assim, eu achava que tudo que eu estava falando era óbvio. Era, todo mundo já sabe o que eu tô falando, não sei o que, não sei o que. E, tipo, não é. Às vezes você precisa de um olhar externo para te dar ali outras perspectivas, porque às vezes você está muito preso ali no seu conteúdo, no seu mundo, e às vezes o público é dinâmico, o público é diverso, as pessoas são diversas, são de diversas formas, então às vezes eu enxergo por uma perspectiva e deixo às vezes de atrair outros públicos porque tem uma perspectiva diferente. Então, às vezes eu acho interessante também esse olhar, né, de trazer umas novas perspectivas de pessoas que estão olhando de fora. E quem é do marketing, né, melhor ainda, porque vai trazer apontar coisas ali que realmente você às vezes não enxerga por você estar ali todo imerso ali no seu mundo. Sim. Então, o meu mundo é limitado, o meu mundo, a minha perspectiva é limitada e eu tenho um olhar limitado. Então, às vezes, uma agência te apoiando também traz essas novas perspectivas, outros olhares ali que você não consegue perceber. Exatamente. Eu concordo assim 1000%, porque foi uma das viradas de chave que eu tive. Foi exatamente essa.
Quando eu olhava outras agências, eu via que eles estavam conversando com outros publicitários. Ah, nós vamos falar sobre briefing, nós vamos falar sobre branding, nós vamos falar sobre brainstorming, nós vamos falar sobre tudo essas palavreadas em inglês desnecessárias. E eles falavam com o quê? De publicidade para publicitário, de agência para agência. Porque o cliente mesmo, que vai chegar para você, ele vai falar assim: preciso estar no Instagram, preciso estar no Facebook. Ele não quer saber o que é branding, ele não quer saber o que é brainstorming, ele não quer fazer um entendeu? Ele quer que você faça as publicações dele, faça Que é o uma planejamento. copy, É, uma copy, o que é mexer no Canva, o que é um shot para editar vídeo. Não, eu quero tudo pronto lá na minha rede. exatamente. Ele quer o planejamento dele pronto, ele quer conversar com você numa reunião, te passar a estratégia dele, porque ele é o administrador, não se esqueça disso, tem que ter um alinhamento. O dono da empresa é o administrador da empresa, então ele que te traz a campanha, ele que te traz o preço, ele que te traz o que vai ser feito. E aí, a partir dali, você cria em cima, que é o que ele não vai fazer, né? Então, eu mudei um pouco a comunicação para trazer outras coisas, né? Até umas verdades que doem, eu coloquei aí uma semana. São algumas coisas que a gente tem que alinhar com o cliente, coisas que são úteis e que os outros não falam, sabe? Dia do café, então vem tomar café, publicidade tomar café, nosso café aqui, ó, a live é do café também. Mas, aliás, eu tô fake, né? Eu trouxe água, eu não trouxe café. Vou preparar meu cappuccino para amanhã. Mas foi uma pancada pra mim também. Eu olhava lá e falava, gente, não é o que eu quero. Real, não é o que eu quero. Eu não quero ser mais uma agência que, que só faz outdoor, sabe? Eu quero Uhum. realmente poder atender alguém no meu direct, na minha DM, uma pessoa falar assim, poxa, eu gostaria muito de aparecer na rede social. O que que eu posso fazer? Como é que você pode me ajudar? Sabe? Ter pegar a pessoa pela mão mesmo e levar pelo caminho, sabe? Não ficar mostrando coisas que não tem necessidade. A pessoa não vai entender. A gente erra o público facinho, né? A gente erra muito o público. Então, isso é uma coisa para vocês observarem, né? Para quem que vocês estão falando? Com quem que vocês estão falando? Alinha isso. Tenta entender. Às vezes não adianta você ser tão professor ou tão. Não falo professor ensinando aluno, falo professor falando com professor, sabe? Aquele cara que fala muito técnico. Um advogado que fala só lei, né? Só fala artigo. E quanto mais tipo, quando eu comecei também, eu trazia muito esse conteúdo técnico. Por que eu trazia esse conteúdo técnico? Porque era uma forma de defesa. Tipo assim, ó, ninguém vai dizer que eu não estou sendo profissional ou técnica. Que na minha mente, eu entendia que, tipo assim, eu vou me expor, então eu tenho que trazer coisa bem técnica, embasada no livro de fulano, do artigo de cicrano, porque aí ninguém vai me rebater. Só que aí você não está falando com o povo que precisa do seu serviço, né? Uhum, Você está falando, às vezes, para outro profissional. justamente. Porque, às vezes, a pessoa não entende o que é um macro, o que é um micronutriente, o que é não sei o quê, o que é... Não entende certos termos. Então, se você... Eu nem apaguei meus posts antigos e eu falei, não vou apagar por enquanto, porque eu quero acompanhar o meu crescimento. Eu também não vou apagar, Então, não. Eu quero saber todas as caquinhas quando, que eu fiz. aí eu, às vezes, fui num post lá antigo, eu pensei, meu Deus, que arte horrorosa é essa? Eu olhando Aí eu falei, mas o eu não, primeiro post da agência, falei, misericórdia. eu falei, não vou apagar, porque aqui vai ser a prova de que eu vou evoluir. Então, tem isso, né? E, tipo, às vezes tinha a Jéssica falava muito pra gente, né? Na época que
um grupo nosso saiu do curso do autoconhecimento e uma parte decidiu empreender, que eu não entendia, só entendo hoje. Quando ela falava isso, eu não entendia muito, que ela falava assim, comece logo, para você errar logo e aprender. Só que como eu não me dava permissão para errar, eu não ia começar, né? Então, tipo assim, e é isso mesmo, assim, quando a gente aceita que a gente vai errar muito e bater muita cabeça, que eu tô nessa fase, tudo se torna mais leve. Porque de fato é um crescimento. Então, hoje eu vejo que eu posso fazer textos com a linguagem melhor, porque lá no passado eu fiz textos muito técnicos, então hoje eu já estou subindo uma escadinha. Então, quanto mais cedo a gente começar e mais cedo a gente errar mesmo, de fato, e enxergar esse erro como um processo, porque antes eu errava e ficava me chicoteando, minha malévola, A malévola. minha amiga malévola ficava me chicoteando. Então, mas hoje com essa mudança de mentalidade assim, e é isso mesmo, assim, quanto mais a gente olhar o erro de uma forma mais leve, que a gente vai aprender com aquilo, a gente vai crescendo mesmo, mas se dá permissão de errar. E às vezes eu assisto, né, algumas pessoas que eu acompanho na rede social. Às vezes eu converso muito isso com Carol. Carol, fulano já mudou. Eu falei, Carol, eu nem cheguei nesse nível, fulano já mudou, esse povo só vive mudando. Aí eu ficava estressada que o povo mudava o tempo todo de posicionamento, o povo se mudava e mudava também, mudava as ideias, por exemplo, os formagens antigamente. Era mais acolhedor, aquele negócio mais, vem cá, meus filhinhos. Hoje é só um posicionamento mais firme, mais claro, mais firme, Sim. né? Porque eles entenderam que ser só acolhedor não fazia as pessoas se colocarem em movimento. Sim. Então, eles foram errando e aprendendo com isso e foram mudando o seu posicionamento, né? E aí eu fico pensando assim, a galera aí toda hora muda de posicionamento, porque eu não posso errar e daqui a alguns dias mudar meu posicionamento também. Então, faz parte, porque você está aprendendo, você está estudando, você está se desenvolvendo, e é natural que você mude, né? E aí você vai mudando algumas coisas ali do seu posicionamento, da sua escrita, da sua abordagem, e aí você vai entendendo como vai funcionar para você. Então, uma coisa que eu abstraí foi isso, tipo, hoje eu estou nesse nível, eu vou fazer desse jeito, é o jeito que eu dou conta de fazer. Espero que amanhã eu suba mais uma escadinha e mude, porque eu vejo todo mundo mudando aí, toda hora a pessoa muda de jeito, porque eu não vou poder mudar. Não é? Entende? Mas isso não significa que você, o seu trabalho ali vai manter uma essência, você vai aprimorando ele de acordo com que você também vai se aprimorando, né? Porque é isso que eu enxergo também em algumas pessoas. Elas vão se aprimorando e isso reflete no trabalho delas. Então, se permitir aceitar errar e dar risada. Errar. Com mais como leveza. Disse a Andrea, errar com pouca gente vendo, né? Aí, errar aqui com 7, 10 pessoas vendo. Nós já 12, fomos a 13, 15, viu? 15 pessoas. Tá bom. Paga com a gente. De hoje tá pago já. Faz parte. Gente, para vocês ficou claro, vocês entenderam, tá tudo bem, vocês estão vivos, querem um copo d'água? Tá tudo certo com vocês? Me falem, por favor, porque a gente já falou um monte aqui. Fala com a gente pra gente encerrar, para eu liberar a Izzy pra ela jantar. Vocês também precisam jantar. Brincadeira, não tô tocando ninguém. Vocês querem colocar alguma pergunta, gente? Tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo ok? Tipo assim, tô viva. Obrigada, Carol. Obrigada,
Lígia. Obrigada, Andréia. Obrigada, Lucimara. Muito bom. Que bom que a gente colaborou, contribuiu. A gente também aqui está evoluindo, está aprendendo. É impressionante. Eu estou até assustada comigo mesma de como eu estou me sentindo leve hoje nessa Tá live, muito, porque não costuma tá ser muito bom. assim. Eu acho que eu estou subindo mais um Tá muito degrau. bom. Vocês têm pergunta, manda pergunta pra gente, a gente quer responder. Mas estamos com tempo. Respeita a minha preguiça. Ô, Carol, por favor. T9, por favor. Deu risada com esse povo, gente. Não, e o legal é que assim, tá todo mundo aqui conhece a gente, então parece que a gente tá em reunião, assim, sabe? Parece que a gente tá Uhum. tomando um chazinho todo mundo junto. Abre uma caixinha para caso surjam perguntas depois, vamos. Eu vou deixar publicada essa live, eu vou deixar ela salva. Eu vou subir depois para o pessoal mandar perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre. Vai ter todo dia, né? Toda semana. Não vou falar nada pra você. Vou abrir toda semana, eu vou te chamar. Mentira, agora depois dessas eu tô pensando realmente em aparecer mais aqui com vocês, trocar mais ideia, trazer mais conteúdo. Mas aí vocês me falem por caixinha. Eu vou colocar umas pesquisas e vocês me digam o que vocês querem ver por aqui, tá? Nem que seja receita. Só não seja receita de bolo, porque senão aí eu vou ter que trazer outra pessoa pra fazer bolo. Então, não é comigo, não. Não é comigo, não. Eu me racho com esses comentários, viu? Obrigada pelos coraçõezinhos. Receitas coreanas? Ai, tá bom. Pode deixar, pode deixar. Com pimenta ou sem pimenta? Obrigada pelos insights de hoje. Eu que agradeço sua presença, Lígia. Depois coloca lá na caixinha da Monique quais foram os seus insights, viu, Lígia? Até eu fiquei curiosa também para saber. Quero. Porque é bom. Vai que seus insights. É bom pra gente também, porque a gente é, vai se polindo, né? Hoje a gente trouxe um assunto assim mais abrangente, falando mais sobre como que é começar, os desafios mesmo que a Izzy passou, coisas que ela teve que aprender, né? Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais sobre isso, sobre alguns passos mais detalhados, manda pra gente, tá? Aí a gente vai respondendo, tá bom? Então, é isso. Insight vira conteúdo, exatamente. Tudo vira conteúdo, né? Aí, ó, tá vendo? Carol já deu a ideia, já deu outro insight. Carol já trouxe um insight aí, que todo insight vira conteúdo. É verdade, viu, gente? Hoje em dia tudo para mim é conteúdo. Se eu tô na academia, alguém fala alguma coisa, é conteúdo. Se eu tô na rua, alguém fala alguma coisa, é conteúdo. Maila, Se eu tive um obrigada. sonho a defender, é conteúdo. Maila, muito obrigada por estar aqui. Vem, comparece amanhã também, que a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo também. Amanhã nós vamos falar. Qual é o tema de amanhã, Monique? Amanhã quem vem, já vamos apresentá-la aqui. Quem vem é a Ayandra, que ela não está aqui assistindo com a gente porque ela está fazendo live, gente. E ela Uhum. vai falar sobre vergonha. Ela dá aula Ai, de que dança legal. terapêutica e ela vai falar sobre vergonha. É muito legal o conteúdo dela, a forma que ela aborda isso. E ela também vai trazer as dificuldades que ela teve para ela chegar até aqui. Porque todas nós Uhum. tropeçamos até Sim. chegar até nessa telinha, bater um papo com vocês. Oba, quero te ver. Eu acho que a vergonha é um dos principais calcanhares de todo mundo.
Uma das principais pedrinhas de todo mundo é a vergonha. Muito obrigada, muito obrigada. Vergonha nem fale, né? Chegar aqui, quem diria? Eu colocar a carinha aqui, falar com todos vocês e expressar, sem gaguejar, sem falar mais baixo, sem ter medo. Não é fácil, não, mas é legal. É muito divertido. Foi divertido, sim. Bastante. Então, meninas, vamos encerrando por hoje. Agradeço a presença de todas vocês. Agradeço a Izzy por você ter topado vir fazer o nossa primeira live, nosso primeiro dia. Foi uma experiência fantástica para mim. Conversar com você é sempre um crescimento enorme. Eu sempre aprendo Ai, gente, muito. obrigada. A gente procrastina junto. Nós, a gente procrastina junto, a gente fica deprê junto, tipo 4. Apesar que esses dias essa queda de humor não está sendo muito A recorrente, gente não. tá. A gente se organiza junto, planeja o dia junto. E é isso. Eu quero também agradecer a presença de todo mundo aqui, a interação da galera, do pessoal. Bom saber que vocês gostaram. Isso é um estímulo também, né, para a gente continuar, para a gente manter trocando essas ideias, trazendo experiência, montando essa rede de apoio. Muito legal a interação de vocês, gostei muito. Quero agradecer a Monique, né, pela confiança e pelo convite, né? Quando ela me fez o convite, eu aceitei, mas quando ela falou assim, a primeira, eu falei, por que eu a primeira? Tanta gente aí. Tinha que ser eu, mas tudo Vê bem, abrir né? a Vamos lá, porteira. vamos juntas. E agradecer, foi bem legal, foi bem relaxante. Realmente, quando a gente está numa live que a gente está compartilhando nossas experiências, fica bem mais leve mesmo, né? Fica bem mais tranquilo. Porque tudo que eu falei com vocês aqui foram coisas que eu passei, que eu vivi, e que eu ainda estou passando e vivendo. E compartilhar fica bem mais tranquilo dessa forma. Então, agradecer mesmo a presença de todos. E aí, vocês quiserem, manda um aviãozinho para amigas e tal, que Monique vai deixar a live salva, né? Vamos ver se eu não vou apanhar do Instagram agora. Um beijão. Ó, passou de 1 hora e não caiu? Parabéns! É verdade, ó, gente. Então, muito obrigada, uma boa Beijo, noite gente. Muito e a gente se obrigada. vê amanhã. Beijo! Tchau.